volatilidade que a gente está tendo no mercado, a gente começou já em janeiro, fevereiro, um estudo junto com a consultoria de investimento no sentido de revisar a política de investimentos da Siemens, dar uma amplitude maior para participar de investimentos com um pouco mais de risco, mas dentro de um compromisso de controle e rigor em termos de risco, ou seja, a gente não quer também correr risco em prol dessa necessidade de aumentar o ganho. Então, é uma coisa sempre bem controlada. Se eu puder girar aí. E aí, o que acontece? Para 2012, a gente fez uma flexibilização na renda fixa para não ficar só focado em CDI. Né? Na realidade, a gente quer também estar podendo fazer investimentos ligados às notas do Tesouro Brasileiro, os índices IMAB, que propiciam uma rentabilidade que é a inflação mais um retorno. Nós limitamos aí a parte de conservadorismo, a gente está reduzindo a probabilidade de perdas através de limites que a gente colocou para os gestores. Antes a gente tinha um limite de variação de 150% do VaR, que é uma medida de potencial perda, a gente reduziu para 1%, ou seja, de novo, estamos procurando maximizar o retorno, mas com um risco controlado. Né? Na política anterior não havia a possibilidade de investimento no segmento de investimentos estruturados, que são papéis de pequenas e médias empresas que podem trazer um rendimento interessante para Siemens, para pré-Siemens, né? Mas isso também é limitado a 10% por emissor desse papel. Com relação aos participantes, os participantes hoje que tomam empréstimo na Siemens, eles tomam empréstimos e pagam uma taxa de CDI. O que a Previc diz? Que toda vez que você tem uma remuneração baseada num tipo de indexador, no caso CDI, a política tem que refletir isso também em termos de política de investimento. Então, a gente alterou o INPC mais 6, que estava na política, para atender essa demanda da Previc. E, por último, a gente também ampliou os limites de rating. Antigamente, a Pré-Siemens só podia comprar via gestores papéis que tinham risco de crédito A. Hoje a gente flexibilizou para poder investir em papéis até BBB, ou seja, dentro do nível de investment grade, sem comprometer de novo o risco de estar colocando dinheiro em empresas de baixo risco de crédito. Então, nós ampliamos, mas limitando de novo que esses papéis têm que ter no mínimo BB3, ou BBB, como é chamado no mercado. Né? Isso sempre foi um panorama bem geral da apresentação com relação à política, e a gente podia abrir para perguntas e respostas. Só na realidade, é uma espécie de uma flexibilização no manuseio das aplicações. Isso. Qual é o tempo de resposta se você constata que tem que mudar? Então, o que a gente fez no Sócrates? Né? Nós identificamos pela essa volatilidade que começou já no finalzinho do ano com o Tom Bini, o presidente do Banco Central, dizendo que poderia aumentar a taxa de juros por conta da inflação. A gente já começou a ver essa volatilidade forte no mercado. O que é importante? Os papéis, até respondendo a pergunta do Sodiano no início, o que levou essa rentabilidade elevada nossa? A gente fez uma boa alocação e capturou no início de janeiro do ano passado papéis do Tesouro Nacional que estavam pagando inflação e mais 5%, 5,5% ao ano. Esses papéis ficaram na nossa carteira. Tá? E o que acontece? Só que o mercado, quando esses papéis, eles valorizaram ao longo do tempo porque a taxa de juros caiu. Então, quanto mais a taxa cair, para nós, temos ainda esses papéis na carteira, melhor. Ao ponto que ela começa a subir, a curva inverte. Né? E é o que acontece? A gente colocou esses papéis na carteira e o mercado faz marcação todo dia, ele valoriza esse papel todo dia, vai batendo. E essa volatilidade que eu mencionei em algumas matérias de até 2, 3% num dia só, ela se reflete no dia a dia. Se esse papel que a gente comprou, a gente só resgatar ele no vencimento, não importa esse valor negativo de marcação a mercado que ela dá todo dia, que a gente vai receber inflação mais 5,5%. Então isso aí é excelente, quer dizer, a primeira notícia é essa.
Agora, claro que a gente não vai ficar sentado em cima disso, porque tem papel com vencimento de 2025, 2020, 2050, né? Então, o que nós estamos fazendo agora? Nesse exato momento, a gente está junto com a consultoria de investimentos, nós estamos analisando de novo as premissas para o mercado futuro de juros. E aí, quando eu falo futuro, a gente começa a traçar premissas para daqui 10 anos, quanto vai estar daqui 10 anos, em mais 10 anos a taxa de juros. Ou seja, em 2033, quanto vai estar a taxa de juros, quanto vai estar o PIB. Quer dizer, é um trabalho assim, bastante intenso. Aí isso é jogado num modelo matemático, quântico, extremamente pesado, onde se faz mais de 5.000 simulações de cenário, e aí a gente, disso tudo, com base nas premissas que a gente discutiu internamente, gera um gráfico de fronteira eficiente. E aí a gente olha para esse gráfico e fala assim, bom, com um risco X, eu tenho um retorno Y. Como que está a pré-Siemens hoje? Ela está com um retorno maior, mas com um risco menor. Então talvez dá até para aumentar um pouco mais o risco dela e conseguir um risco maior, um retorno maior. Ou ao contrário, não, a pré-Siemens hoje ela está com um risco muito elevado, é uma conta que realmente as variáveis são grandes, parafraseando o que o Roberto falou, os inimigos nem sempre, ou os amigos nem sempre combinam e fazem o que cumprem, o que falam com a gente. Quer dizer, o Banco Central lançou no início do ano essa expectativa de alta de juros, isso balançou nossa rentabilidade. Mas não é um caso de desespero, não. Mas, independente da gente estar acompanhando isso de perto, o importante é que sempre a gente tem um suporte tanto do consultor financeiro como dos bancos com os quais a gente mantém os fundos investidos e trocamos quase que diariamente ideias a respeito disso. Claro que uma estratégia, a gente fala de quase 1,3 bilhão, a gente não pode mover esse elefante de um lado para outro ao gosto e o humor do mercado. Então, a gente pensa muito bem nisso e tenta traçar um cenário de médio e longo prazo, porque o interessante também é casar fluxo. Não adianta eu ter uma rentabilidade enorme em 2030 quando eu tenho que pagar o participante no mês que vem e não tenho liquidez. Quer dizer, é toda essa equação que a gente tem trabalhado para fechar. Né? Última não, pode perguntar mais. Um dos componentes dessa química toda é o componente político. Sim. Como é que ele é considerado dentro desse contexto matemático? Então, o que acontece? O conceito político ele acaba refletindo em quê? Em PIB, em expectativa de inflação, expectativa de taxa de juros. E é isso que está acontecendo. Quer dizer, a gente tem um momento político muito intenso no Brasil agora que está afetando isso. Você vê que o ministro da Fazenda não se entende do presidente do Banco Central. Um fala A, outro fala B. Aí o mercado fica nervoso, não sabe para que lado vai. E a volatilidade lá todo dia. Então, todo dia, papel por papel, a gente tem uma carteira enorme de ativos, de mais de acho que 300 papéis investidos, e aquilo é marcado dia a dia no mercado, via mercado financeiro. Então, é muito, muito nervoso mesmo esse mercado. Nós deixamos um comunicado e assim se encerraria as suas atividades de Siemens Enterprise. Siemens Enterprise. E muitos dos associados acabaram nos ligando dizendo o seguinte: puxa vida, mas nós temos lá o prédio que é ou seja, eu acho que não foi muito bem divulgado, alguma coisa nesse sentido, porque muitas pessoas não sabem exatamente que isso foi já há 2 anos, 3 anos vendido, tá certo? E, aliás, uma excelente venda foi feita, se não me engano. Eu gostaria que vocês falassem um pouco isso, né? E por isso nós estamos recebendo. A segunda pergunta é, bom, com esta venda que foi feita há 2, 3 anos, efetivamente nós acabamos tendo os resultados. E qual foi então o percentual que nós tivemos dentro da FREP nesse ano específico que nós tivemos essa negociação? Posso responder a primeira pergunta. Siemens Enterprise, né, a gente tem alguns representantes aqui, o Rogério acompanhou até os trabalhos que nós tivemos. Nós iniciamos, essas coisas não acontecem assim, vai lá, mexe no interruptor, apaga, acende a luz, é uma coisa que você tem que ser trabalhada, né? E a gente
arrumou alguns pretendentes, fizemos algumas análises e a questão do momento. Então a gente identificou que antes da Siemens Enterprise já comunicar, a gente achava que seria um momento que nós poderíamos estar trocando de investimento. O investimento do prédio ele foi bom o tempo todo. Ele foi comprado em 2002, se eu não me engano, 2002 ou 2001, se eu não me falha a memória. Foi pago 10 milhões, alguma coisa em torno disso. Nós tivemos sempre um rendimento do aluguel acima do mercado. Então era para 10 milhões, a gente recebia 300 mil, era alguma coisa assim. Mas o Rogério aqui, a gente agradece, ele foi um dos que sempre nos ajudaram. Que assim, esse é um imóvel, quem tem alugado deve imaginar como é que funciona. E no nosso caso não foi assim. Então sempre teve a manutenção do prédio. Todas as visitas que nós fizemos lá, ele estava num brinco, quer dizer, ele era cuidado como se fosse a nossa casa. Nunca deu despesa nenhuma para prédio Siemens. Então, quer dizer, excelente negócio. A gente queria ficar com ele eternamente. E a cada 4 anos nós fazíamos uma reavaliação do imóvel, uma consultoria especializada, e esse valor ele foi sendo corrigido com o passar do tempo. Então, quando nós vendemos por 40 e poucos milhões, eu não aloquei todo o resultado no valor da venda. Porque a gente vai, quem é da área comercial sabe o que eu estou falando, é como se você vai reconhecendo receita futura, certo? Falei errado aí para os comerciais de plantão, né, Suriano? Então, nós fomos sempre reconhecendo com o passar do período e reajustando o aluguel, até que chegou um momento que nós falamos assim, bom, o que tinha que dar era o investimento. Vendemos em 2011 o imóvel, realizamos o resultado que deu na cota, acho que se não me engano do mês de janeiro ou de fevereiro, alguma coisa em torno de 0,5,75%. Do momento da venda, todo esse movimento de 10 para 40, ele já foi todos os momentos, mais o aluguel que reforçava todo esse valor. Quer dizer, eu vou te falar, na minha experiência na área de investimento, eu não vi nenhum investimento que deu tão bom resultado em tanto tempo como foi a venda do prédio. Por uma condição que a gente já tinha previsto vender, e agora pela fatalidade, o fato que a gente não pode também, eles estão fechando a fábrica. Imagina ter um imóvel, para quem conhece daquele, totalmente vazio, dando despesa. Então, ele foi vendido, nós recebemos em 2 parcelas, isso tem um pequeno impacto em 2012, pelo recebimento, mas está todinho já vendido, livre, e capitalizamos todo bem esse investimento. Esse foi, acho que o melhor que eu tenho conhecimento do investimento que nós tivemos. Pergunta? Pergunta só de curiosidade, em termos de investimento variável, hoje o jornal sempre, praticamente dia sim, dia não, nós temos o problema das empresas X do Ike Batista. Como é que nós temos isso na discussão que vocês têm? Ou estão pensando em aplicar para ganhar? Essa é uma boa pergunta. Felizmente não. Porque a gente tem um dos asset managers do banco, vou colocar assim que é mais fácil a linguagem, destina capital para eles investirem no prédio, eles não têm no portfólio as empresas X, não. Isso é uma boa coisa. De novo, é o conservadorismo que a gente tem que fazer uma pergunta. As empresas do Ike nunca foram tão incógnitas. Hoje, no plano suplementar está em 8,4%. Tem espaço, eu acho que até tem espaço para entrar mais, mas o problema é que toda vez que a gente faz reunião com os nossos asset managers, eles falam, olha, o momento eu acho que está bom para entrar. A gente fala, tá bom, mas está dando de lado ou na diagonal para baixo. Até que vai ser bom sair, né? Aí a pergunta é a seguinte, é bom para quem, né? É bom para quem, cara pálida, né? Então é isso que a gente normalmente... Mas se a expectativa futura realmente for de um PIB em torno de 3, 3,5, eu imagino que a bolsa tem que sair de 56 mil pontos que ela está hoje. Não é possível. Tem banco dizendo que ela tem espaço para chegar a 80 mil, mas vamos com calma. Pois não.
A minha pergunta é sobre bolsa, mas um papel diferente da bolsa. Eu tenho visto que os imobiliários, eles têm vago aí da ordem de meio ponto, né, ao mês, e além disso, como dividendo, e além disso, eles têm a valorização normal do papel, que pode ser positiva ou não. Mas enfim, ele tem a vantagem que ele paga um dividendo mensal. Se você pode responder, eu queria saber o seguinte: qual é a política nossa em relação aos fundos de investimento imobiliário? Se a gente atua nisso, a gente vai sair, vai ficar ou vai aumentar? Bom, a nossa parte... Aliás, acho que esse papel de Itaú, etc., foi o que mais rendeu o ano passado, muito próximo, inclusive, do rendimento da PREV, né? Rogério, não é o fundo que eu estou falando. Fundo imobiliário. Estou falando uma ação de fundo de investimento Imobiliário. O que acontece? Como a gente tinha a parte da prédio em Curitiba, nossa porção imobiliária estava contemplada. Com o advento da venda, a gente estamos no processo de analisar esse tema aí. O que é a nossa preocupação em especial com relação a isso? O mercado ainda de fundo imobiliário ele é um pouco incipiente, ele está ainda no começo. Eu tenho, por exemplo, 2 exemplos clássicos que deram uma rentabilidade negativa para quem investiu nisso. Tem um hospital do câncer da criança que lançou esse papel no mercado há um tempo atrás e aí o fundo que estava bancando esse hospital, que o hospital pagava um aluguel para esse fundo, o fundo parou de receber aluguel. Por quê? Porque no meio do caminho o hospital falou: eu não concordo com o reajuste do meu aluguel. Aí não só ele não concordou em pagar o reajuste, como parou de pagar o aluguel. E isso deu um impacto violento para quem estava com esse papel na carteira. Um outro exemplo é o Shopping West Plaza, que muitos senhores devem conhecer. Ele também tem um fundo de imobiliário. Só que o que aconteceu? Quando ele lançou, mil maravilhas. O que aconteceu do lado do West Plaza? Bourbon. E aí estão perdendo dinheiro quem botou dinheiro lá, entendeu? Então, pragmaticamente respondendo a sua pergunta, sim, a gente está olhando com bastante atenção, mas ainda com foco no nosso conservadorismo, porque o importante é garantir um rendimento sustentável, não ter esses grandes picos. Eu acho que o que eu quero dizer é que, como um documento da Bolsa, ele é volátil como qualquer outro. Sobe, desce, depende de uma série de fatores. Agora, o que os analistas mostram como ponto positivo é que, independente dessa variação, ou além dessa variação, ele paga entre 0,6, 0,7, 0,8. Você pegar uma bolsa, uma cesta de 40 fundos que eu analisei, eles pagaram em média 0,7 ao mês do ano passado. E se isso for uma tendência, pode ser um negócio atrativo pelos dividendos, não só pela valorização do papel, mas ele paga dividendo. E o dividendo é o tipo de coisa que vem e não volta, ele fica com você. É diferente da valorização. Nessa linha, novamente, a gente realmente está atentando para essa linha de investimento. E só para dar mais um exemplo, no mercado de ações existem ações chamadas small caps, que são ações que não são aquelas tradicionais de Ibovespa, que tem Petrobras com interferência do governo, tem a Vale, né? Então são small caps que tem, por exemplo, a TOTS, que é a grande empresa de informática, tem o Fleury. Então a gente está analisando também a possibilidade de estar investindo um pouco mais nessas empresas que não são as top do mercado, mas que elas têm implícito um risco pequeno e um potencial de ganho grande. Então isso também, nesse estudo que eu falei no finalzinho da apresentação, que a gente já está em processo de finalização, não diria finalização, estamos na metade do estudo com o consultor de investimento, a gente tende a realocar parte desses recursos que estão aplicados em títulos do governo para esse tipo de investimento, certo? Certo. Tem algumas coisas assim que a gente pensa, quando ele colocou todas aquelas informações do ano passado ainda, o que é importante para nós? É sempre capturar os bons momentos que
cada tipo de papel. Então a gente procura manter uma certa diversificação. Tem algumas coisas que não tem segredo, né? A gente também não é mágico, não tem bola de cristal. Tem muitas pessoas, né, que conhecem o tema, que são especialistas, e a gente tenta reunir tudo isso e fazer o melhor movimento dentro de algumas características. Como o Vanderlei falou, assim, não dá para fazer tudo numa direção, sendo que eu preciso ter caixa. Então muitas vezes você tem bons investimentos, que a liquidez é baixa. Para a venda do prédio, demoramos 2 anos trabalhando. Imagina se eu preciso de dinheiro para fazer um pagamento para aposentado na folha de pagamento. A gente paga 3 milhões por mês. Preciso ter uma liquidez de pelo menos de uns 30 milhões na mão. Na realidade, a gente sempre ouve falar a relação risco-retorno. Isso é tradicional para quem, como os senhores conhecem a área financeira, mas eu colocaria mais uma variável, é risco, retorno e liquidez. Porque às vezes eu preciso de dinheiro para hoje, não é para daqui 2050. Né? Então, agora, a grande mensagem, né, daquele período, né, que tem aquelas manchetes, é que é o seguinte: estava fácil para todo mundo, inclusive para nós. Ficou difícil, rapidamente, e muito difícil para alguns. A gente sabe disso. E até falei uma expressão na nossa última reunião, o Paulo está lá, assim, ó, o que o mar dá, o mar toma. Então, tem momento, vamos lá, pegamos tudo, né? Arrasta, tira da praia, porque o mar vai vir e vai tomar de novo, pessoal. Então, protege, porque eu não quero ganhar dinheiro, mas também não quero perder. Então, quando o Vanderlei usa o termo técnico volatilidade, quer dizer o seguinte: que você entrou com 10 e pode sair com 5. Não é que você vai ganhar 11, você vai ficar com 10. Pode sair com 5. Volatilidade, quando um cara especialista assim fala, é isso, gente. Então a gente tem que ficar atento nas mensagens que estão. Quando vai lá, a volatilidade está na manchete, é isso. Então, se proteja. Essa é a mensagem. Pergunta. A Prévio Sims, quando não é para assustar ninguém aí, não, entendeu? Se alguém conversou com o gerente do banco, o cara falou assim: tem um fundo aqui um pouco volátil, corre lá e pega o dinheiro. Deixa a problema. A Prévio Sims, quando foi implantada, e eu participei dessa implantação, nós trabalhamos com 3 bancos. Inicialmente Itaú, Bradesco, depois entrou o Unibanco, que hoje é Itaú também. E sempre a gente provocava nas reuniões o tipo de funciona isso hoje, com quais bancos a Prévio está trabalhando. Bom, primeiro, os bancos, né? A gente trabalha com um gestor chamado BTG Pactual. Mas também do CIT, tá? É uma parte do CIT que faz investimento. BTG Pactual, né, que é reconhecido pelo seu dono como um dos grandes negociadores no mercado brasileiro, né, que está agora, inclusive, comprando acho que as empresas do Ike Batista, né? O HSBC. Alguns dizem que ele tem uma capacidade de prever muito bem. Alguns dizem que ele tem bons conhecimentos no governo e ele se antecipa com informações privilegiadas. Provavelmente. Eu acho que é a primeira alternativa, né? Então, o HSBC é um outro banco e o BNP Paribas, que é um outro banco. Então, o que a gente faz agora? Ao invés de colocar, por exemplo, vamos colocar, exemplificando, se eu tivesse 15% em ações, 5 aqui, 5 no outro, 5 no Y, a gente não faz isso. A gente, com a assessoria que nós temos do consultor de investimentos, a gente procura qual a expertise do banco. Então, o Banco Y, ele é reconhecido no mercado por comprar e operar bem em renda fixa. Então, vamos lá. O Banco Z é especializado em operar em bolsa. Então, a gente faz dessa forma a alocação dos recursos agora. E aí, como é o processo de monitoramento? A cada 3 meses, nós chamamos para uma reunião formal, tem as conversas intermediárias ao longo desses meses, mas tem uma reunião formal onde sentamos nós, né, Prévio, junto com o gestor, um desses bancos, e mais o nosso consultor de investimentos, e aí ele tem que explicar por que ele não atingiu aquele benchmark, ou seja, se era o benchmark nosso era 100% do CDI, por que ele naquele trimestre não atingiu 100% do CDI, e o que ele vai fazer para recuperar isso daí.
E é uma reunião de aperto mesmo, né? Ele tem um tempo, porque a gente também não pode ficar ouvindo desculpa ad eterno. Então passaram-se 3 meses, ele falou que ia fazer. No trimestre seguinte, ele apresentou de novo o resultado e não está contente, ele já começa a entrar num watching list. A gente já pode começar a fazer alguns movimentos de retirada de patrimônio e alocação em outro fundo. E no final, se realmente ele se mostrar não aderente ao que ele prometeu entregar, a gente vai trocar o gestor. Tem um trabalho que eu acompanho que é feito por toda a equipe, que é assessorada, consultoria, não tem achismo. É um negócio interessante, porque é um trabalho de muita pesquisa. Porque o achismo, né, tem até um provérbio em alemão, acho que a maioria conhece, que é glaubt, weiß es nicht, né? Quem acha não sabe. Então não é para achar nada. A gente pode até errar na decisão, mas não dá para achar nada. Então nós estamos mexendo com 1,3 bilhão. Então tem muita pesquisa, tem esse trabalho de consultorias que eles nos apresentam, que é justamente esses comportamentos, né? Então, qual é o banco melhor em um determinado tipo de investimento? Então, alguma coisa acontece dentro do banco, que também não nos interessa, mas o cara tem uma mão boa para fazer renda fixa em papéis do governo atrelados à inflação. É nosso parceiro. Não é que ele fez isso 3 meses, né? Ele vem fazendo isso ao longo do tempo. Ele acerta 70% do 100%. É hora que ele errou, né? Está nos 30%. Mas 70% já é uma boa indicação. Então, então é nessa linha, né, de raciocínio que todo esse trabalho técnico vai sendo feito. E isso é tão relevante para nós e para o mercado que um dos quesitos para uma seleção de um banco, para gerenciar nossos recursos, é a estabilidade do time deles. Quer dizer, se você recebe a visita de um gestor e ele fala, olha, nós temos expertise em atuar no mercado de ações. Aí ele começa a contar o histórico dos profissionais, porque chega a esse nível de currículo, de tempo de permanência no banco. Você começa a ver que um tem 1 ano, outro tem 3 anos, outro tem 5 anos, cai fora. Entendeu? Porque um dos fatores importantes nesse caso é a estabilidade do corpo de dirigentes dentro desse banco. E que faz o dia a dia, né? Você está lá na mesa de operação, operando o dia a dia. E de vez em quando tem esse trabalho mesmo, que normalmente vem o gerente de conta, né, para fazer o comercial lá. Não, queremos falar com o administrador. Porque muitas vezes você vê se o cara é nervoso, se não é, né? Até onde que ele vai, até onde que ele gosta de risco. Você entender quem está mexendo com o dinheiro. Tá certo? Tem comitês de investimento, tem toda uma blindagem de processos por trás. Mas é o cara que está lá. Vai que ele também convence o resto que tem aqui naquele caminho. Precisamos conhecer esse povo bem. Outro fator importante que também entra no nosso julgamento, pesa muito, é a área de compliance, a área de controle do banco. Porque uma vez que a gente estabelece que na nossa política de investimento ele pode comprar no máximo 10% de papel daquele emissor, vamos pegar um exemplo lá da TOTS, por exemplo, a área dele, se ele estiver comprando um cara da mesa estiver comprando alguma coisa a mais, tem que ter um fiscalizador dentro do banco falando, escuta, são 10%, não são 12%, ok? Isso daí. Então tem que ter uma área muito forte, porque depois que comprou já era. Então a gente tem que dar muita atenção para o rigor do controle das operações desses bancos que gerenciam nossos recursos. Por favor, uma informação. O reajuste anual do plano básico, ele é feito como? Só pela empresa ou baseado também em requisitos do mercado? É um fator de inflação do período. É a inflação e Sim. não tem mais plus? Sem aumento real. Não, é a inflação do período. Quer dizer que a inflação Sempre no é mês X, de janeiro. aí não há possibilidade de nenhum acréscimo? Não. Acho ótimo. Não pertinente a pergunta. Deveria ter. Eu acho que deveria ter, sei lá. Pois é, assim vendeu o imóvel, ganhou o pau, lucrou, o melhor negócio no país. Não, isso foi revertido 100% do participante. Mas não no reajuste. Não do plano básico, foi do plano suplementar. Todo aquele ganho é 100% a história. Cota, bolsa do participante. É baseado 100% na inflação. Do plano básico. Sou funcionário Básico, sim. público, aposentado, Todas essas recebe movimentações produtividade.
Eu estava esperando uma pergunta, não sei se vai vir. Se não vir, eu faço ela, tá? Vamos lá. Idem também para o reajuste anual do plano de saúde, também como é? Bom, o plano de saúde é mais complexo. Não, na verdade ele é administrado não pela Predsimes, é pela corporação. É só pela uma Siemens. informação. Não, aí tem uma inflação médica que é incorporada ao plano e tem todo um critério diferente. Eu acho que aí, se tiver mais dúvida, a gente pode depois entrar em detalhe com o pessoal da corporação. Início do ano 2009, a Siemens ofereceu a possibilidade de um membro do plano básico se transferir para o plano de contribuição definida. Não sei qual que foi o percentual que se transferiu, mas foi um fato acontecido. Em função de diminuir o risco potencial para o futuro, a Siemens está pensando a possibilidade de fazer novamente esse oferecimento de transferência do plano básico para o plano de contribuição definida? Não, na verdade, o Fernando aqui foi uma das pessoas que participaram ativamente de todo esse processo. A gente chama de migração do plano que foi feito. Ele é um processo extremamente complexo, custoso. Não é uma decisão da empresa, não é uma decisão do participante, tem uma decisão do governo. A gente tem que preparar todo um processo. Hoje não é nenhuma decisão da empresa local, envolve a empresa na Alemanha, e tudo isso tem um custo. Então, programado, respondendo objetivamente a sua pergunta, não temos nada preparado para isso. Mesmo porque a empresa pode fazer todo esse movimento e as pessoas não aceitarem. Se a gente já perguntou uma vez, nós vamos perguntar para o mesmo grupo se agora eles querem. Então, no primeiro momento, alguns anos atrás, logo depois, nós tivemos uma migração para a empresa mais do que ela esperava. O percentual de migração realmente foi alto. Eu acreditei essa migração ao processo de comunicação que nós fizemos. Bem transparente, explicamos tudo, e a decisão é individual. E as pessoas optaram, e eu acho que a grande maioria está satisfeita. E algumas pessoas, assim, a decisão, para vocês terem uma ideia, não tem certa, não tem errado. Uma coisa difícil, porque não tem uma regra. Você fala assim, vou migrar, vou mudar. Não existia isso naquele momento. Existia a sua percepção do que era aquilo melhor no futuro para você. Então, quanto mais jovem, o futuro está mais longe, mais difícil da tomada de decisão. Por aqueles que têm uma certa experiência, não os mais velhos, mas os mais uma experiência, estava mais fácil e eles, vou dizer, já fizeram a opção. Eles não vão refazer essa opção. Então, quando nós fomos fazer uma pesquisa, só para entender se valeria a pena de novo fazer esse processo, nós descobrimos que as pessoas já tinham tomado a decisão, aqueles que continuavam. Alguns que foram para o plano de contribuição definida gostariam de retornar. Aí não dá para fazer o processo inverso. Eu estou no processo inverso. Eu tenho para continuar. No plano básico. E hoje em dia, está perguntando o Camargo, a rentabilidade está sendo INPC, o plano básico tchau. E no plano de contribuição definida, a rentabilidade tem sido muito maior. Sim. Então, mas é assim. Agora eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho para me aposentar mais 10 anos. Se eu fizer uma projeção que vai ser igual aos 18%, óbvio que eu vou querer mudar. Se eu fizer uma projeção que só vai ser 1%, meu pacote no banco deu 1,5%. O que eu faço? Fico no plano básico. Então, como é que vai ser o futuro? Quem está olhando esses últimos 3 anos, fala assim, por que eu não mudei? Eu estou no básico, eu queria ter mudado. Como é que eu ia adivinhar que ia dar os 20%? Se eu soubesse, tinha vendido minha casa, minha mulher, meus filhos e colocado na Predsimes. É óbvio que a gente não sabia que ia ser tão bom. O que eu estou dizendo é que com o passar do tempo, você tem que fazer a projeção conforme ela faz, e que nós vamos viver até os 85. 95. Quem passou dos 85, nada contra, nada pessoal. A tendência é aumentar. E a tendência é aumentar. Se isso vai permanecer. A conta que nós fizemos, de uma forma bem transparente, ela está aqui junto, ela participou de todo esse processo, era que não tivesse nem ganho nem perda. De fato, pessoal. Então, muita gente perguntava para mim assim, Roberto, o que você vai fazer, né? Como se eu tivesse informação privilegiada, aquele tipo de coisa. Eu não falava, até porque eu recebi uma ordem da Alemanha que não era para falar nada mesmo.
nem para orientar ninguém a tomar uma decisão. Porque era de fato uma decisão pessoal, não pensando nos números. Então tem a gente lá que falava assim, ó, sou casado, mas vou me separar da mulher, porque eu posso pegar o dinheiro, aí é outra coisa. Mas tem um monte, né? Casa a casa vai ter um 90% desse pacote, entendeu? Cada um no seu caso. Então, eu não sei se é o seu caso, você pode estar nos 10%, eu sei. Mas a ideia da migração era que a gente tirasse um risco da empresa. Qual que é o risco que a gente chama? Eles falam que vai viver mais. Espero que seja verdade. Imagina se a gente vivesse até os 140 anos. Eu desejaria, né? Vamos estar vendo. Essa que é a grande tomada de decisão e que cada um tem de si. Quem vive mais. Aí o cara fala assim, amigão, eu vou fechar a lojinha por 70. Estou no plano de contribuição, vou resgatar tudo e eu vou sacudir a roseira. Um cara falou, vou comprar um barco. Eu não tenho muita mulher aqui, não vou falar o que ele falou depois. Mas a ideia era essa, entendeu? Ele já estava determinado que ele ia pegar a grana e torrar. É uma decisão dele. Não tem certo, não tem errado. É isso mesmo. Cada caso é um caso. Então, esse movimento da empresa, que é o problema, que ela tem que mexer com aquela massa de 2.500 pessoas. E você avalia a possibilidade Permanente. Porque a GE fez o mesmo. Todas as empresas fizeram. Eu pensei assim, para cima poderia ser interessante. Reduzir a possibilidade do. Vou dizer assim, que no momento nós não temos nenhum plano. Se tivermos, todos vão ser comunicados, os ativos. É o primeiro momento que a gente pensa em fazer. Sempre assim. É que o plano hoje ele é muito superavitado. Ele está extremamente equilibrado do lado positivo. Vocês viram que vocês têm um plano básico que tem mais de 100 milhões de superávit. Então, dizer que a empresa tem uma necessidade por causa de um risco, hoje ela está muito tranquila. Ela está com um plano que tem um grande risco, mas ela está muito bem lastreada e ela tem um superávit capaz de suportar ainda grandes oscilações. Então, por uma incentiva. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta. Caso tremo. Hoje em dia nós não pagamos taxa de inflação e todo o expectativo da prêmio são as operações. Caso tenhamos assim, aquisição, falência, o que for. E quais seriam os impactos para a prêmio Siemens e os setores? Eu vou falar o que eu sei, aí depois a Fernanda pode complementar. É uma decisão da empresa, né, e por qualquer motivo, não necessariamente até fechar, e não pagar mais os custos administrativos. Os participantes pagam. Muitos fundos são assim. Certo, Fernanda? Se isso ocorrer, a gente tem que agradecer a Siemens, que eles aceitam pagar. Eu acho que está até tudo certo. Também eu acho que faz parte do benefício, está tudo certo. Mas se mudar, tem que fazer uma mudança regulamentar, tem uma aprovação dos órgãos governamentais e é informado para todos. Mais um motivo para a gente manter toda aquela transparência nos nossos números. E assim, pode fiscal lá, ficar 2, 3 anos comigo. O melhor fiscal é o participante. Ele que recebe e ele que paga. Então, portanto, o papo reto é conosco mesmo. Você quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Algumas entidades até descontam parte das despesas da conta, as despesas. É uma alternativa também prevista por lei. Eu tomo conta. Roberto, mudando de qual é a sua sensibilidade no sentido de interesse dos aposentados em como é gerida a previdência? Não sei se você entendeu bem. Sim. Qual a sensação que vocês têm do interesse? O fulano vai receber, mas não está nem aí, não está nem preocupado, porque isso pode vir a influenciar talvez uma intensificação do canal de comunicação da associação
para com os seus associados, no sentido de que ele, além das informações que já recebe, em breve, né, intensificar um pouco, porque é interesse de todos que todos se interessem. Exato. Como é que é a sua sensibilidade, a sua sensação? O grande, a central nossa lá é a Adriana, né? Acho que a maioria conhece, que é ela que faz o atendimento para todos os participantes aqui, dos aposentados. Eu acho que tem uma questão técnica que pode ser aprimorada através da própria associação. A gente faz um papel de comunicação nosso, como pré-Siemens, né, de orientar e dar as informações básicas, do que é importante, do que não é, mas eu acho que pode sim ser aumentado, implementado por vocês, assim, reuniões regulares com presença de gente como Fernanda, que agregam valor, né, e conhecimento que eles detêm, eles sabem tudo. Então é muito importante essa aproximação, porque aí vocês têm condições, não só como representante lá dentro do conselho, mas para atuar no dia a dia de vocês. Será que, né, como ele colocou bem, os fundos imobiliários, né, até onde que isso pode ser questionado, levado? É o nosso dinheiro, gente, é assim mesmo. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Pode ser aprimorado, sem dúvida. Eu tenho algumas limitações como pré-Siemens. Vocês recebem o jornal, a gente tem o site, a gente manda correspondência. Mas assim, o contato de vocês em grupos, talvez tenha. Eu acho assim, o contato por grupos, por exemplo, no Paraná, no Rio, em Jundiaí, que a gente tem uma massa significativa, é muito importante ter esses encontros nessas regionais. Daí, segunda parte, até que ponto, por exemplo, numa apresentação desse tipo, que é extremamente esclarecedora, a gente teria condições de fazer em Jundiaí, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Curitiba, sei lá. Até que ponto isso é viável? É só uma questão de agenda. Aurélio? Tanto é que o nosso primeiro passo agora... Aqui a primeira tentativa, eu acho ótimo isso aqui. Tá? Mas é necessário mas também ao vivo e a cores, né? que nós tenhamos o fórum, né? Tem que ter um fórum, porque também fazer para 3, 4... Claro, Agora, Jundiaí, com certeza. Eu esperava até mesmo que nós tivéssemos hoje aqui mais pessoas de Jundiaí, colocamos quando é o Francisco que fez isso, né? Entrou em contato com o Jundiaí para ver se nós mandaríamos até mesmo um ônibus para lá, para trazer o pessoal para cá, mas no final acabaram ficando 3, se não me engano, 4, não é isso? Mas pode ser Semana Santa também, tá certo, quer dizer que o... Porque aposentado não tem tempo. Aposentado não tem mas tempo. o importante é que eles veem que a gente pode fazer talvez mais. Não, mas eu achei a tua colocação muito boa e a gente deveria estreitar um pouco mais isso. Né? Aumentar o envolvimento. Isso. Eu acho que sim, mas eu também acho